Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal O Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio e você está na nossa série Hermenêutica Descomplicada. Aqui no nosso canal nós temos mais de 430 vídeos divididos em 20 séries que vão ser muito importantes no seu ministério, no desenvolvimento do seu ministério aí na sua igreja local. Nós temos série aqui que ensina a fazer esboço de pregação, a série Esboços de Pregação. Nós temos série onde nós ensinamos a interpretar a Bíblia do ponto de vista hermenêutico, exegético, etimológico. Nós temos a série Teologia, temos também a série Teologia Básica, onde nós temos mais de 35 vídeos falando sobre pontos importantes da teologia básica. E aqui nessa série Hermenêutica Descomplicada, onde nós estamos falando hoje sobre hermenêutica aplicada, nós temos, eu acho que uns 6 ou 7 vídeos. Então hoje eu vou falar com você sobre 4 pontos importantes da pregação. Você precisa saber disso antes de montar um esboço, antes de ir para a pregação. A mensagem é a coisa principal e é muito importante que ela não seja da sua cabeça. É muito importante que ela seja a inspiração de Deus. A igreja precisa ouvir as palavras de Deus, as palavras do livro que ela segue como regra de fé e prática. Eu tenho o costume de orar sempre, orar e buscar a vontade de Deus para a pregação daquele dia. Então, se você quiser seguir esse exemplo, vai ser o melhor para a sua vida. Quando a gente estuda, principalmente quem estuda teologia, quem está acostumado com o texto da Bíblia, está acostumado. As mensagens ficam fluindo na nossa cabeça. Agora, o mais importante é saber o que é que Deus tem para a igreja naquele dia, naquela noite. Isso aí é o que a gente chama de palavra rema, a palavra viva, a palavra que Deus está falando agora com o seu povo. Vou deixar um vídeo aqui na descrição, vou deixar também no card a diferença entre logos e rema, tá bom? Não vou falar nada, dá vontade de falar alguma coisinha já para adiantar, mas não vou falar. Veja o vídeo, você vai entender a diferença, você vai saber o que é que eu estou falando agora, quando eu digo para você que é importante buscar a vontade de Deus antes da pregação. A pregação, então, ela tem 4 pontos principais que nós vamos ver agora. É importante você decorar isso, entender o que é cada ponto desse, mas entender de verdade, que é para você aplicar antes de ir para o púlpito, para você aplicar enquanto você está montando o seu esboço de pregação. Então agora eu escolhi o versículo ou o capítulo, aí se eu escolhi um capítulo, se eu precisei de um contexto, então vou precisar de mais de um versículo. Então vou ler, depois que eu ler eu vou tentar resumir essa ideia para ganhar tempo na leitura. Se eu conseguir resumir a ideia num versículo daquele capítulo, ótimo, beleza, está pronto. Aí, desse versículo que resume a ideia, eu posso tirar o tema, tá bom? O tema não é o título, são coisas diferentes. Vou deixar um vídeo aqui para você mostrando a diferença entre título, tema e objetivo. Então, eu vou fazer a leitura e a observação do texto é aquilo que aquele primeiro entendimento que eu tive do texto que eu li. Então eu li o texto, eu entendi. Isso daí é o meu primeiro contato. Na observação eu tenho uma primeira ideia do que seja a mensagem. Aí o segundo passo é a interpretação. O entendimento primeiro que eu tenho, ele sempre está no texto. Um exemplo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos usar esse texto clássico aí de João 3,16. Quando eu leio, eu não preciso passar além desse texto para entender que Deus está amando o mundo e buscando uma forma de salvá-lo. E o salva através do seu Filho. Mas eu posso fazer algumas perguntas teológicas importantes que vão expandir a ideia. E aí eu já começo a entrar no campo da interpretação. Porque a interpretação, diferente da observação, daquilo que eu entendi em primeiro plano, às vezes ela está além daquele texto superficial que eu li. Por exemplo, posso fazer uma pergunta para alargar o texto, caminhando na direção da interpretação. Porque Deus amou o mundo. Com que tipo de amor? Nós temos 8 palavras, por exemplo, que a gente pode usar para definir amor no grego. Vou deixar um vídeo aqui falando sobre isso, assista, você vai gostar.
Então, dentre esses 8 tipos de amor, com que tipo de amor Deus amou o mundo para ser suficiente para enviar o próprio Filho para salvá-lo? Certamente que foi o próprio amor de Deus, aquele amor interiorizado em Deus, aquele amor natural de Deus, o amor ágape, né? Com certeza, esse amor, tá bom? Então, aí a gente já começa a interpretar. Percebeu que eu fui no texto grego para descobrir o tipo de amor? Isso é exegese, tá bom? Isso é investigação etimológica, isso é interpretação. Aí depois, mundo. Esse mundo é o sistema de coisas, é o planeta, o globo terrestre, são as pessoas. Que tipo de mundo é esse que Deus amou? Então a gente, na interpretação, a gente sempre vai além do texto superficial. Na interpretação, a gente sempre vai além da observação, tá bom? Então isso é muito importante saber. Você, como pregador, precisa conhecer e decorar esses 4 pontos da pregação. Nós temos já observação, interpretação e o terceiro passo é a correlação. Na correlação, eu vou relacionar esse texto que eu estou interpretando com outros textos da Bíblia que falam do mesmo assunto. Ó, 2 exemplos clássicos que eu vou dar para você que você conhece bem. Por exemplo, os evangelhos são sinóticos, eles são de mesma visão. Então, na maioria das ocorrências, das passagens, 3 evangelistas, pelo menos, registraram o mesmo assunto. Então, a gente faz a correlação desse assunto que nós estamos interpretando, quando nós estamos pregando nos evangelhos. E aí a gente vai ver a visão de cada um, correlacionar e ter uma ideia boa, falar com certeza a interpretação daquilo que nós estamos propondo, tá bom? Isso aí é correlação. Então a gente faz a observação do texto, é a primeira leitura, o primeiro contato com o texto. Aí você pode pregar de forma superficial assim, não tem nenhum problema, desde que haja entendimento bom do texto. Aí na interpretação, como eu já disse, a gente vai muito mais a fundo. Eu, por exemplo, costumo sempre pregar usando etimologias, fazendo exegese do texto, fazendo uma pregação profunda, né, do texto, porque a igreja vai ganhar mais. É sempre bom a gente fazer isso quando a gente pode. Quando não pode, não tem nenhum problema ficar no superficial. Mas aí então o segundo passo, a interpretação. E depois a correlação de textos. Olha outro exemplo fantástico de correlação. Agora, entre livros da Bíblia, por exemplo, Daniel e Apocalipse, um livro praticamente explica o outro, fazendo correlação de textos. E depois, em quarto lugar e último ponto, nós vamos ter a aplicação. Pregação sem aplicação pessoal não tem muito sentido. É sempre necessário e importante que quando você termina a pregação ou durante a pregação, você convide as pessoas a agirem em relação àquilo que você pregou. Isso aí é a aplicação. É a aplicação pessoal do texto. Você pregou, mostrou o que significa o texto, mostrou a lição central do texto, mostrou o que Deus queria com aquela palavra, e agora você precisa convidar a igreja para agir em relação àquilo que você explicou, em relação àquele texto. Então Deus, no texto, Deus está pedindo alguma coisa para nós, Deus está querendo alguma ação pessoal nossa, você precisa conclamar a igreja a agir em direção a essa vontade de Deus. Isso aí é a aplicação, tá bom? Vou parar por aqui, porque o assunto é muito gostoso, muito bom, e a gente poderia ficar 1 hora aqui falando sobre isso, né? Mas é só para você ter um gostinho, tá bom? Então é isso. Uma mensagem, antes de você ir para o púlpito pregá-la, você precisa saber que ela tem esses 4 pontos principais: observação, interpretação, correlação e aplicação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo de hoje outros vídeos com assuntos pertinentes a discurso, tá bom? A pregação. Dá uma olhadinha aqui, leia a descrição do vídeo. Você vai ver outros vídeos que você vai gostar. Assista eles. É importante para corroborar esse assunto de hoje. Então é isso. Se você gosta da nossa série Hermenêutica Aplicada, se você gosta dos vídeos do nosso canal, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. Vai ser muito bom ter você como inscrito e como inscrita aqui do nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.